Algumas criaturas misteriosas apareceram em Barcelona, fazendo todos que os viram tirar a sua própria vida. Mas existem algumas pessoas que são capazes de vê-los e conseguir sobreviver. Mas o preço a pagar por isso é ficar completamente louco. Essas pessoas são chamadas de videntes. Esse filme expande o universo de Bird Box, onde nós podemos conhecer mais sobre os videntes e como eles olham o mundo do seu ponto de vista. Aqui, nós conhecemos o Sebastian e a sua filha Ana. Eles estavam felizes em uma quadra, patinando juntos e se divertindo bastante, quando de repente, eles escutam alguns barulhos estranhos. Então eles correm desesperados por um corredor escuro. Nessa hora, 3 pessoas cegas apareceram e batem no Sebastian para roubar a sua comida que ele carregava na sua mochila. O Sebastian queria se vingar, mas a sua filha diz para ele não fazer isso. E os cegos ficam felizes indo embora tranquilos como se nada tivesse acontecido. Depois disso, o pai e filha decidem ir para as ruas de Barcelona. Mas antes de ir para as ruas, eles cobrem os seus olhos. E aqui nós vemos um mundo pós-apocalíptico. 9 meses atrás, misteriosos seres apareceram fazendo as pessoas se matarem. Isso foi literalmente do nada, e por esse motivo, eles precisavam colocar alguma coisa nos seus olhos, porque se ver essas criaturas, você vai se matar com certeza. As ruas estão abandonadas, parece uma cidade fantasma. As praias estão cheias de corpos e navios naufragados, e tudo estava um grande desastre. Aqui nossos protagonistas estavam caminhando até perceber que existia um grupo de sobreviventes com os olhos cobertos procurando provisões. Eles estavam empurrando um carrinho e seguem uma corda para não se perderem. O Sebastian fala para sua filha esperar para ele ver se essas pessoas são pessoas boas. Então, quando ele fala para se apresentar, ele diz que estava sozinho e precisava de ajuda além de estar com fome. A princípio, eles não querem ajudar ele, mas o Sebastian menciona que sabe onde um gerador estava, porque ele trabalhava em uma construção como engenheiro. Se aceitarem a oferta, eles poderiam ter luz e aquecimento. Naquele momento, eles sentem que as criaturas estavam se aproximando, então eles decidiram levar o Sebastian com eles, e assim que eles chegam em um refúgio, era um local espaçoso onde esses sobreviventes têm as suas comunidades bem organizadas. O Marcial dá as boas-vindas a ele e o leva até uma médica que se chama Liliana. Ela dá alguns pontos no rosto dele. O Sebastian conta a ela que foram alguns cegos que bateram nele para o roubar. E ele pede para ela manter isso em segredo, porque era vergonhoso. Então ela o convida para comer junto com os outros. E nessa, o Sebastian olha um homem que tem os olhos cheios de cicatrizes. Ele pergunta pro Sebastian o que ele estava olhando. E nessa hora, o homem começa a explicar o que aconteceu. Ele não gosta de tampar as suas cicatrizes. Ele prefere que as pessoas o vejam como ele é, para saber a verdade de que há coisas piores do que as criaturas. A maioria das pessoas morrem ao vê-las, mas existem alguns que podem vê-los sem morrer. Eles são os videntes, pessoas que andam pelas ruas com os olhos abertos. Eles já viram as criaturas e era como se algo na sua mente tivesse quebrado. Eles só desejam que os sobreviventes também pudessem ver esses seres, como aconteceu no primeiro filme, quando o homem fez vários desenhos dessa criatura. Há muito tempo, um grupo dessas pessoas apareceram fingindo ser bons e pedindo comida. Porém, o líder agarrou um sobrevivente e desenhou um olho na sua testa com um carvão, e abrindo os olhos dela para que ela pudesse ver as criaturas. O Lázaro sabia que esse poderia ser o seu destino, então agiu rapidamente. Ele pegou uma faca e arrancou os seus 2 olhos para salvar a sua vida. Naquela noite, o Sebastian não consegue dormir e sai do ônibus onde todo mundo estava dormindo. Ele vai para um armário e rouba todas as chaves para provar qual delas liga ao ônibus. De repente, Liliana acorda e pergunta o que estava acontecendo. Ele fecha a portinha do ônibus até conseguir ligar ele e ele começa a levar o ônibus para todos os lados com os sobreviventes que estavam dormindo ali. Eles acordam e gritam desesperadamente para que o Sebastian parasse o ônibus, até o momento que eles conseguiram abrir a cabine e eles tentam impedir ele de continuar o que ele estava fazendo, mas o Sebastian não parou e até atropelou um homem que apareceu na frente deles. O Sebastian não se importou com o homem e só passou por cima. F por esse homem que apareceu durante 2 segundos na tela e foi de comes. Em um momento de tensão muito grande, o Sebastian continua. O pessoal não consegue parar ele. O ônibus estoura os portões indo pra rua. Mas não fica só nisso. O ônibus tomba. Logo Sebastian sai do ônibus tranquilo, sem cobrir os olhos. O Marcial sai logo depois. Então Sebastian diz a ele pra olhar aqui. Eles eram lindos. O Marcial
não estava com os olhos cobertos e nessa hora seus olhos ficam hipnotizados e por sua própria vontade ele cortou a sua garganta. Aqui, algo estranho acontece. Uma espécie de luz sai do seu corpo voando aos céus. E tudo isso é testemunhado pelo Sebastian, que também olha para as criaturas. Mas ele não faz nada, porque ele é um dos videntes. Agora, a Liliana sai do ônibus toda machucada e o Sebastian agarra a coitada, arregalando os olhos dela para ver a criatura. Isso acaba ocasionando nela tendo um horrível final, e a sua alma voa para o céu. O Lázaro também sai do ônibus. Ela estava chocada, se perguntando por que o Sebastian fez isso, mas ele se salva porque ele não pode ver. Então, por último, um sobrevivente possuído explode o ônibus, fazendo as almas das outras pessoas irem para os céus também. Nessa hora, Ana volta para o Sebastian, dizendo a ele que ele salvou a todos e que agora suas almas estavam livres e eles vão para um lugar lindo. E aqui, nós vemos que o Sebastian se considera um tipo de pastor que deve salvar as ovelhas perdidas, para mais tarde se reunir com a sua filha e esposa. E aqui é algo muito interessante, se não deu para perceber antes, a Ana na verdade estava morta. E o que o Sebastian vê é apenas uma alucinação dela, que também será ao longo de todo o filme. Agora nós vamos para 9 meses antes. O Sebastian era um engenheiro que trabalhava em uma usina eólica. Ali, ele recebeu uma ligação onde relataram para ele que vários dos seus trabalhadores, de uma maneira repentina e estranha, pularam dentro de 2 turbinas. Isso o deixa muito preocupado. Quando ele chegou ao seu escritório, ele viu que todos começaram a correr desesperados. A esposa dele ligou para ele avisando para ele assistir as notícias. Coisas ruins estão acontecendo por todos os lugares. Uma onda de eventos psicóticos começaram a acontecer, levando as pessoas a se matarem. A sua esposa pediu a ele para pegar a Ana enquanto ela arruma as coisas para eles saírem dali. E logo ele testemunhou um homem perto dele se enforcando. Quando ele vai pegar o seu carro, uma pessoa caiu em cima do carro dele e a agitação nas ruas começou com todo mundo correndo e gritando em todas as direções. O Sebastian chegou na estação de metrô subterrânea, onde havia muitas pessoas aflitas. De repente eles escutaram um ruído estranho, e as coisas começaram a levitar. O protagonista sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele decidiu sair dali, e nessa hora, os olhos das outras pessoas que estavam ali mudaram, e eles foram possuídos. Eles começaram a pular nos trilhos. O Sebastian estava quase caindo nos trilhos também, quando o trem chegou e amassou todo mundo que caiu ali. Ele conseguiu se salvar por muito pouco. Ao sair daquele lugar, nas ruas, o alvoroço continua. Mas, de qualquer maneira, ele chegou à escola religiosa da sua filha. Lá ele descobriu que a sua professora já foi de submarino e estava sem vida. As crianças estavam em um canto chorando muito. O Sebastian pegou a Ana e tentou levar ela pela porta principal, mas uma explosão aconteceu, então ele decidiu levar ela pela igreja. Antes de sair, ele deu de frente com o padre, que começou a dizer muitas coisas e que ele estava esperando há muito tempo isso acontecer. Ele acredita fielmente que estavam acontecendo milagres e que Deus com seus anjos finalmente desceram à terra. O Sebastian percebeu que havia algo estranho nas suas palavras. Então, ele disse à sua filha que aconteça o que acontecer, apenas olhe para o seu pingente de anjo. Em seguida, eles saíram para as ruas para encontrar a sua esposa. Os 3 finalmente se encontraram. O carro já estava pronto para partir, mas nessa hora, a mulher simplesmente ignorou que tinha vários carros passando por todos os lados e atravessou a rua sem olhar para os lados. Pô! Ela foi atropelada e morreu. Agora nós voltamos para o presente, onde o Sebastian estava na igreja confessando seus pecados porque ele mentiu para salvar as outras pessoas. Ele espera que Deus perdoe ele para ele poder se encontrar de novo com sua família. Dessa maneira, ele e a sua filha andam pelas ruas solitárias quando ele vê alguns homens pendurados com um olho desenhado no meio da testa. Ali tem um homem que ainda estava vivo dando cabeçadas no vidro e dizendo que viu seus irmãos que viajaram anos-luz e os levarão para as estrelas. O Sebastian responde que eles não eram aliens, mas sim anjos. Depois disso, o homem dá uma última cabeçada e a sua alma foi para os céus. O Sebastian observa pelas ruas até encontrar um sobrevivente. Quer dizer, a próxima vítima do nosso amigo aqui. Então, ele se esgueira até ela. Seu nome é Claire e o Sebastian estava muito perto, até que um cachorro vendado o joga no chão.
Aqui os donos do cachorro aparecem e eles reclamam porque o Sebastian estava vindo quietinho assim. Nesse momento as criaturas se aproximam, então os sobreviventes decidem ir embora. No entanto, a Claire não quer deixar o Sebastian sozinho, e assim o Sebastian volta a utilizar o mesmo truque de antes, que é o gerador para que eles o levem. Assim, de fato, o pessoal leva ele sendo guiado pelos cachorros. Eles chegaram até um lugar onde era um abrigo anti-bombas. Aqui eles ficavam seguros. A Isabel não se sente segura com o extremo aqui, mas ao saber que ele tem um gerador, ela fica mais tranquila. Lá dentro tem um homem mais velho que se chama Roberto e uma menina alemã que se chama Sofia. O dono dos cachorros se chama Rafael e também tem o Octávio, que é um mexicano que vendia pizzas. Eles levam o Sebastian para perguntar para ele onde ficava o gerador. O Sebastian é convencido pela sua filha Ana a usar a Sofia para poder tirar todos dali e levar para a rua. Então ele confessa que o gerador foi apenas uma invenção e mentiu só para sobreviver. O Rafa fica muito chateado e quer matar ele agora mesmo. A Sofia tenta impedi-lo e o Rafa diz que ele não estava entendendo nada do que ela estava falando. Mas o Sebastian entende isso e surpreende a todos. Eles pedem que ele pergunte a Sofia o que aconteceu com a sua família. E a pequena conta que, há pouco tempo, ela estava com a sua mãe prestes a subir em um cruzeiro de férias quando de repente alguém gritou. Todo mundo começou a correr desesperado e muitos simplesmente começaram a pular na água. A sua mãe cobriu seus olhos e eles entraram dentro de uma van. No rádio, elas escutaram uma voz de uma mulher que falou sobre um local seguro para viver na montanha. A sua mãe decidiu levar ela para lá, então ela cobriu seus olhos e eles saíram da van. Tinham muitas pessoas correndo por todos os lugares. Infelizmente a Sofia caiu e soltou a mão da sua mãe. Dessa maneira, ela se perdeu. Depois disso, durante uma noite, a Claire encontrou ela sozinha se tremendo. A Sofia desenha o que parece ser um castelo na montanha, e lá eles só podem chegar através de um teleférico. Os sobreviventes consideram que esse castelo é o lugar mais seguro que eles podem encontrar. Por mais que eles tenham recursos, eles também têm que entender que provavelmente a mãe da Sofia poderia estar naquele lugar. Mas o Roberto não aceita sair porque é muito perigoso. Eles teriam que atravessar para o outro lado de Barcelona, então eles decidiram votar se deveriam ir ou não. A maioria vota em sim. E assim, o plano do Sebastian estava saindo como esperado para ele. No dia seguinte, eles se preparam para se aventurar pelas ruas, sendo guiados pelos cachorros. Naquela noite, quando todos dormem, o Sebastian aproveita a chance para enfraquecer as cordas dos cachorros e pela manhã eles continuam a sua viagem. Quando de repente, o Sebastian tira os seus óculos e escuta que as criaturas estavam se aproximando. Naquele momento os cachorros ficam pulando e todos começam a escutar vozes e coisas estranhas, principalmente seus entes queridos. De repente os cachorros estouram as cordas e escapam. A Sofia se separa do grupo ao escutar a voz da sua mãe, que dizia para ela remover a venda. Ela estava quase fazendo isso, mas ela é interrompida pelo Octávio, que pega ela nos braços. Enquanto isso, o Rafa também se separa do grupo para poder procurar pelos seus doguinhos. Nisso ele escuta que eles estão feridos, então ele tira a venda e nessa hora ele olha para as criaturas. O Rafa enfia sua cabeça no vidro do carro que tinha ali, morrendo na hora. Um dos cachorros conseguiu retirar a sua venda e ele também ficou possuído pela entidade. E na hora ele mordeu o Roberto na mão. Felizmente os sobreviventes conseguiram entrar em um edifício onde eles estão seguros. A Isabel ajuda a tratar as feridas do Roberto, e aqui eles discutem sobre as vozes que eles escutaram. Eles eram casados e eles estavam em um processo de divórcio nesse exato momento. E isso estava acontecendo porque a Isabel colocou chifres nele. Por outro lado, a Claire estava bem afetada porque ela não consegue entender como essas criaturas podem fazer as vozes dos seus entes queridos. O Octávio dá uma explicação científica, dizendo que isso é chamado de efeito do observador. Na mecânica quântica, as partículas não têm um estado definido. Isso significa que qualquer estado é possível, mas quando alguém os observa, as possibilidades são reduzidas apenas a uma. Essas criaturas são seres quânticos que não têm um estado permanente, e quando alguém os escuta ou olham elas podem ver todas as possibilidades de encontrar o ponto que afeta essa pessoa. Então, eles adotam a forma com base nos seus medos ou tristezas. É por isso que todo mundo vê coisas diferentes, de anjos a demônios ou até mesmo Deus. Mas ele se pergunta como Octávio sabe disso, e ele diz que ele é formado em física e apenas vendia pizza mesmo. Isso começa a fazer o Sebastian a ter dúvidas. Quando ele descobre que a Sofia não para de chorar, ele a presenteia com o colar da Ana. Isso faz com que outro flashback comece.
o Padre Esteban e seus seguidores estavam nas ruas obrigando as pessoas a abrirem os olhos para libertá-los para Deus. O Sebastian faz o possível para proteger a Ana do som da morte, mantendo ela no apartamento com música. De volta ao presente, o Sebastian continua vendo a Ana por aí, o que confirma que ela não é real. A Claire tenta se relacionar com o Sebastian, lembrando que a entidade usa seus entes queridos para manipular ele. Ao mesmo tempo, a aparição da Ana volta e continua falando com ele. Isso piora suas dúvidas. De repente, o Roberto desmaia porque os seus ferimentos estavam infectados. Então Octavio, Sebastian e Claire começam a investigar o prédio para encontrar remédios. Em uma sala onde uma janela estava aberta, o Sebastian vê a Ana e diz ao Octavio para vir, alegando que a janela estava fechada. O Octavio chega e tira sua venda. Na hora ele consegue ver a entidade, fazendo com que ele tire a sua própria vida. Mas dessa vez, o Sebastian não consegue ver a luz saindo do seu corpo. As coisas começam a tremer quando a Ana pede ao Sebastian para tirar a venda da Claire. Mas felizmente a Claire o arrasta para fora de lá antes que tudo piore. Eles voltam pro casal e a Claire compartilha o que encontrou no banheiro com o Roberto, enquanto o Sebastian tenta decidir se estava ouvindo a Ana ou a Sofia. Mais tarde, os poucos membros restantes continuam a sua jornada pela cidade em direção ao castelo. O Sebastian percebe que há corpos com a marca do Esteban por todo o lugar. E de repente, eles encontram um caminho bloqueado por um vidente em uma moto. O grupo tenta fugir, mas o vidente atinge o Roberto e a Isabel, fazendo eles caírem. Sabendo que não tem escapatória, o casal remove as vendas para morrerem juntos antes que o vidente possa pegá-los. Percebendo que a entidade estava chegando, o Sebastian arrasta a Claire e a Sofia para um prédio seguro. A Claire finalmente percebe que os óculos do Sebastian não são escuros, o que significa que ele também é um vidente e matou os outros. Ela imediatamente pega a Sofia e elas fogem dali. O Sebastian as persegue porque a Ana continua dizendo e insistindo para ele os libertar. A Claire e a Sofia correm escada acima e chegam ao telhado, mas o Sebastian encurrala elas e empurra a Claire antes de pegar a venda da Sofia. No entanto, antes que ele possa tirar, ele vê a Ana de novo e percebe que ela estava sangrando. Isso faz ele se sentir culpado por suas ações e ele acaba abraçando a Sofia enquanto outro flashback ocorre. Meses atrás, o Sebastian e a Ana estavam no apartamento comemorando seu aniversário, quando de repente alguém invadiu e os nocauteou. Quando o Sebastian acordou, ele estava no telhado com a Ana. O Esteban e os seus seguidores obrigaram a Ana a abrir os olhos e morrer para a entidade. Depois de ver a sua filha morrer, o Sebastian olhou para a entidade também, e de repente a aparição da Ana apareceu ao lado dele, dizendo que agora eles vão dar a liberdade para muitas pessoas. Acontece que os videntes estão vivos porque a entidade os usa para obter mais vítimas. De volta ao presente, o Sebastian resgata a Claire para ganhar a confiança dela mais uma vez. Ele conta a ela sobre a Ana e explica que saiu daquela situação agora. Ele jura que vai proteger elas, e os videntes invadem o prédio e o trio tenta escapar pelo telhado. Uma mulher vem atrás deles e se envolve em uma briga com o Sebastian. Ela tenta cegar ele, mas o Sebastian é mais forte e a empurra, fazendo ela cair para a morte. Depois disso, o trio chega às ruas e rouba um carro para escapar bem a tempo que os videntes possam quebrar as janelas. No entanto, o Esteban e o seu pessoal têm seus próprios veículos e começam a persegui-los pela cidade. O Sebastian dirige o mais rápido que ele pode, ignorando o fantasma da Ana. E quando eles chegam à torre do teleférico, eles saem do veículo e o Sebastian faz o carro explodir para matar alguns videntes, que já estavam chegando. O Sebastian diz para Claire pegar a Sofia e chegar até o topo enquanto ele segura o Esteban. Enquanto os homens discutem sobre filosofia, a Claire leva a Sofia pelas escadas. Ela quase cai, mas a Claire segura ela e puxa de volta. Não tem como fazer isso com os olhos vendados, então ela tira sua venda. Quando elas finalmente chegam ao topo, a Claire descobre que os teleféricos não estavam funcionando. Pensando rápido, ela toca um grande sino que tinha ali para avisar que elas estavam ali, mas as criaturas também escutaram isso. Conforme a criatura vai chegando, o ambiente ao redor começa a tremer, inclusive os teleféricos. A Claire cobre os olhos de novo, enquanto a entidade tenta desesperadamente seduzir elas com vozes dos seus entes queridos. Mas quando a Sofia estava prestes a cair, a Claire a salva bem a tempo. Enquanto isso, no chão, o Sebastian vê a Ana passando pelas chamas e a ataca para se livrar dessa visão dolorosa.
Mas ele descobre que ela era o Esteban e ele o esfaqueia com um ferro. O Esteban imediatamente esfaqueia o Sebastian de volta e os dois homens continuam empurrando a barra de ferro um no outro. No alto da torre, a Claire se concentra com a Sofia nos seus braços e pula em um dos teleféricos, conseguindo escapar com segurança. O Esteban morreu e no processo o Sebastian também ficou muito ferido e morreu. Mas primeiro ele vê os bondinhos se movendo, então ele morre em paz, sabendo que ajudou seus amigos. Momentos depois, a Claire e a Sofia chegaram ao castelo e são recebidas pelos militares. Ela descobre que é toda uma comunidade ali em cima. E a Sofia finalmente encontra sua mãe. Enquanto isso, a Claire é levada a um laboratório onde é feito alguns exames de sangue. A Claire questiona eles sobre o que eles estavam fazendo, e eles explicam que têm tentado encontrar um indicador químico de trauma que vai determinar com precisão as emoções visadas pela entidade. O objetivo é desenvolver um anticorpo que forneça imunidade contra as criaturas. Algum tempo depois, os pesquisadores injetaram o anticorpo em ratos e colocaram a sua gaiola em uma sala de contenção. Durante esse processo, um vidente que parece ser um dos sujeitos experimentais estava na cama, e de repente, um rosnado ameaçador emerge da sala de contenção, e o vidente exige desesperado que quer ver aquilo.